Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, a fundadora do Acordei e Quero Viajar. Hoje estamos aqui reunidos para o lançamento da nossa viagem para o Egito em outubro de 2024, junto com a renomada historiadora Ali Witt. É o nosso segundo grupo de viagens com a Ali, então é uma noite muito especial. Deixa eu ver se ela já tá por aqui, que hoje nós vamos conversar sobre tudo, viajantes. Olha aqui a Ali. Adicionar. Querida. Deixa eu ver se ela... Aqui, ó. Ali, vê se aparece aí pra ti. Gente, vocês não têm ideia desse roteiro, como é maravilhoso. Essa é uma viagem muito especial para você que realmente quer ter uma imersão no Egito de todas as formas. É uma viagem muito especial. Muito especial. Já achou, Ali, a solicitação? Deixa eu ver se ela não está conseguindo ver minha solicitação aqui. Aceitar. Deixa eu ver se foi. Às vezes esse Instagram aqui pega umas pecinhas na gente. Eu tô colocando aceitar. Acho que não tá indo, será? Foi, Ali? Ah! Oi, oi, todo mundo que já está por aqui. Boa noite. Bem-vinda, querida. Obrigada, Cami. Obrigada. O Instagram tava travado com a sua imagem, eu não consegui entrar, mas deu certo. Oi, gente, olha que especial essa live, esse lançamento. A Ali tá lá em Roma, eu tô aqui na Inglaterra. Muita gente do Brasil e brasileiros, né, espalhados no mundo todo, acompanhando mais esse projeto tão maravilhoso junto com a gente. Bem, isso, Cami, é tão legal quando a gente, hoje em dia que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Falar com gente de todo lugar do mundo, você mesma aí que tá, cada hora tá num canto fazendo viagens maravilhosas, esse teu trabalho lindo. Obrigada. E hoje a gente tá juntando os mundos aí. Ó, Exatamente. a Jussana que já teve a experiência do Egito, tá por aqui também. Deu oi pra Bem-vinda, Ju, gente. querida. Olha, como eu estava dizendo na apresentação da live, essa é uma viagem, ela é muito especial, né? Nossa segunda edição, porque é uma imersão real no Egito Antigo. Então, são 14 dias e 13 noites que a gente realmente conhece o Egito Antigo em sua essência, né, Ali? Exatamente. A gente teve uma ótima experiência em outubro do ano passado, né, Cami? Esse roteiro que a gente demorou bastante tempo para elaborar, colocar as visitas em ordem cronológica, o quanto fosse possível, e que desse uma visão geral de história, de arte, de cultura, de civilização do Egito, não só lá da antiguidade, né? Mas uma das Exatamente. características das tuas viagens e do que eu gosto de viagem também é a gente fazer uma imersão cultural completa, não só na história antiga, mas na história viver o que é o Egito hoje, né? E Exatamente. nessa viagem a gente consegue de fato ter o gostinho de cada pedacinho do Egito, que é um país maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu adoro, a Camila acho que também é suspeita nesse sentido. Um país maravilhoso que recebe a gente assim com os braços abertos, com o coração aberto. A estrutura que a Camila tem lá é fantástica para receber os viajantes, os nossos alunos. A gente tem, quando montou essa viagem, pensamos em fazer de fato uma imersão com o guia da Camila, que fala português perfeitamente, comigo, que Egiptólogo. sou especialista em história da arte, tenho um mestrado em história, então realmente é para não esquecer nunca mais, né, Exato. É Cami?
uma viagem de transformação. Mas, Ali, antes da gente começar a falar do roteiro, deixa eu só explicar para as pessoas que estão aqui como que a gente vai, como que nós vamos conduzir essa reunião, tá? Então, a Tá. gente vai falar sobre o roteiro primeiro, todinho, né? E aí, depois vou falar sobre valores, sobre forma de pagamento e também temos uma surpresa para os 5 primeiros que fecharem essa viagem. Então, ó, fica até o final. Se você realmente Para quer fazer descobrir. essa viagem, fica até o final, porque tem uma surpresa para os 5 primeiros que fecharem a viagem. Eu vou explicar como que vai funcionar, tá? Para essas pessoas poderem se cadastrar e a gente realmente conseguir bonificar essas 5 pessoas que chegaram primeiro. Mas antes de falar todos esses detalhes, eu preciso falar um pouco sobre o que você precisa saber antes de ir, né, para essa viagem, sobre essa viagem em específico, né? O Acordei Expedições, nós somos especialistas em Egito, trabalhamos com o destino desde 2017. Então, não é uma agência convencional, é uma agência especialista. E essa viagem, ela é uma viagem de experiência guiada totalmente em português, como a Ali disse tanto por ela quanto por um guia egiptólogo fluente em português. Ele fala como a gente está conversando aqui, gente. É impressionante. Eles são demais, né? É impressionante. E esse roteiro você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu vou até repetir porque você não vai encontrar em lugar nenhum. Né? É um roteiro que tem a parte principal da expedição e tem duas extensões que você não é obrigado a fazer, mas que eles irão essas duas extensões irão complementar a sua experiência no Egito, tá? Outra coisa, essa é uma viagem para adultos acima de 18 anos. Então, caso você tenha filhos com idade antes dos 18, a gente faz serviço personalizado, mas para os grupos, são grupos para adultos. Camila, pode ir sozinho? Pode ir sozinho. Posso dividir com outra pessoa? Pode dividir com outra pessoa. Posso ir com a minha mãe, o meu pai? Pode. Pode ir com o seu par? Pode. Posso ir com os meus amigos? Pode. Não tem regra para isso, né? É um grupo misto e vai ser um prazer ter você nessa viagem. É um roteiro que apresenta um excelente custo-benefício, porque os hotéis são todos 5 estrelas na categoria standard, então são hotéis super confortáveis, né? O nosso cruzeiro também é super confortável. Estrutura de segurança que a gente oferece, guia do começo ao fim de toda a viagem e praticamente 95% dos passeios estão inclusos. Acho que tem 2 ou 3 passeios no roteiro Por uma todo que solicitação não está minha, né, incluso. Cami? Que eu quero que, de fato, quem viajar comigo e com você faça essa imersão. Exatamente, exatamente, Ali. Então, olha só, é uma viagem de experiência mesmo. Olha só, nesses 14 dias nós teremos a oportunidade de andar de avião, fazer um cruzeiro, andar de balão, né? Entrar em Tumba, sair de Tumba. Tem praticamente todos os meios de transporte, né, Cami? Todos os tipos, por cima, por baixo, dentro de pirâmide, fora de Exatamente. pirâmide. Agora, então, Ali, eu vou começar a explicar. Eu vou apagar aqui, vou desativar os comentários, gente. Se você tiver alguma dúvida no finalzinho, nós vamos abrir para dúvidas, tá? Então vocês podem perguntar à vontade. Agora eu vou começar a explicar o roteiro. Então a nossa viagem vai ser em outubro de 2024. Temos aí um bom tempo, né, até a viagem para vocês se programarem. E a ideia também é essa, né? Porque a partir do momento que você compra uma viagem para o Egito, você já começa a viajar nela em todos os sentidos, né? Não tem como. Exatamente. E o nosso roteiro ele começa no dia 6 de outubro, o que significa que você vai sair do Brasil no dia 5 de outubro, tá? E como é que funciona esse desembarque lá no Egito? O aeroporto do Cairo, ele tem uma peculiaridade que é o transfer, né, o receptivo, ele pode entrar dentro do desembarque. Então, gente, é muito simples, mas é muito simples mesmo. Você vai sair do avião, você vai seguir uma linha reta, vai descer uma escada rolante e a minha equipe vai estar lá esperando Com a vocês plaquinha. com a plaquinha. Exatamente. Acordei, quero viajar. E a gente faz a sua assistência com o visto
passa na imigração, pega a sua mala e vai direto pro hotel. Então, tudo isso é sequencial, tá? Você desceu a escada rolante, você olha, o visto tá ali. Do lado do visto tem a alfândega. E do lado da alfândega tem onde você retira a mala. É um aeroporto pequeno, é organizada essa parte, porque ela é sequencial. E o melhor é que a nossa equipe consegue entrar dentro do desembarque. Entrar dentro é ótimo, né? Entrar. Entrar no desembarque, né? Entrar no desembarque e fazer o transfer, né? Essas etapas E junto isso com dá uma vocês. segurança muito grande para a gente, Cami, porque quando você chega num país que não fala a sua língua, né? O inglês não é a língua deles, então é o árabe, e você lá é recepcionado por essa tua equipe que fala português e o árabe para se entender com todos os trâmites legais ali. É é muito fácil chegar com você no Egito. Exatamente, exatamente, gente. Então, a gente já, assim, é, essa é a primeira etapa para você entrar no país e é muito tranquila, tá? Bom, então esse primeiro dia é para se ambientar, entender onde vocês estão, porque a viagem, dependendo de onde você vier, ela é longa, não existe um voo direto ainda entre Brasil e Egito. Então você sempre tem que fazer conexão em algum lugar antes de chegar, né, até o destino final. Nós sempre sugerimos um voo para o grupo, caso você esteja viajando sozinho e não queira, né, viajar nessa parte aérea sozinha também. Então, depois, os nossos consultores podem fazer essa sugestão para vocês, não viajarem sozinhos. Mas essa parte a gente tem um pouco mais de liberdade também, caso você queira resgatar suas milhas, queira comprar com alguma agência que você já conhece, que é especialista em passagens aéreas, essa parte você pode ficar à vontade, tá? Mas a gente sempre dá orientação completa quanto a isso. E se você vier de algum outro lugar do mundo, também, gente, não tem nenhum tipo de. Se você é brasileiro, porque é tudo em português, mora na Europa, mora na Ásia, mora na África, você vai ser muito bem-vindo nas nossas expedições. Primeiro dia, gente. Ali, essa viagem é em ordem cronológica. Cronológica. Exatamente. Viagem em ordem cronológica, por quê? O Egito Antigo já é complicado. É uma história Agora, muito longa, né, Cami? exato. Exato. Então são média 30 dinastias, né? Que a gente, claro que nós sugerimos vários conteúdos antes de vocês viajarem, para vocês se prepararem para a viagem, mas nada como estar lá. Então, a viagem em ordem cronológica, justamente para que você consiga pegar esse começo, meio e fim, né? E assimilar tudo isso e essas mudanças de uma vez seguida da outra. Então, esse primeiro dia a gente começa por Saqqara, que é onde tem a pirâmide escalonada. Eu vou tentar mostrar aqui que, como a gente está numa live do Instagram, o Instagram não permite muito a gente mostrar foto. Mas olha só, essa aqui é a pirâmide escalonada, que foi a primeira pirâmide do Egito. Então, nesse sítio arqueológico, nós vamos conhecer, né, sobre essa primeira pirâmide. Nós vamos também entrar em uma mastaba, que o que é essa pirâmide escalonada? Fala um pouquinho, É, Ali. então é isso que eu ia comentar. Essa cara é muito legal para a gente começar a ver a evolução da arquitetura funerária. Por quê? Normalmente as pessoas pensam em Egito só nas pirâmides de Gizé, né? E na verdade a gente tem todo um processo cronológico, histórico, começando com as mastabas, que na verdade não foi a primeira tipologia de túmulo, mas é a primeira tipologia um pouco mais monumental, vamos dizer assim. E a pirâmide escalonada nada mais é do que a sobreposição de mastabas. Então, nesse dia, a gente vai entrar numa mastaba, entender como é essa arquitetura, como era a decoração interna, enfim, entender o que é esse espaço. Depois, a gente vai para a pirâmide escalonada, e aí a gente vai conseguir ver essa sobreposição de mastabas, e assim por diante, e vai evoluindo cronologicamente na arquitetura também, né? Exatamente, gente. Em Saqqara a gente entra também numa pirâmide, vai ser a primeira pirâmide que nós vamos entrar, uma pirâmide com hieróglifos, e depois nós partimos para uma visita a Mênfis,
que foi uma das primeiras capitais do Egito, super importante, finalizando o dia em Dashur. Em Dashur, a gente tem duas pirâmides importantes ali, que é a Vermelha, pirâmide vermelha e a pirâmide. Eu parei de falar curvada. porque apareceram uns balões aqui, ó. Eu não sei da onde. Pirâmide vermelha curvada. Que é a vermelha é a primeira verdadeira pirâmide de como a gente entende uma pirâmide, né? Lisinha assim. Então, nesse dia a gente vai ver essa pirâmide. E Exatamente. quem quiser vai ter a oportunidade de entrar, né, Cami? Eu Exato. entrei, é Então, super legal, gente. exato, gente. Aí perguntam, Camila, entra em pirâmide? Entra em É. várias. Se você quiser, entre em todas quase praticamente, né, Cami? Entra em várias. Ai, Camila, eu não quero entrar. Tudo Tudo bem, você bem. fica lá fora comigo, andando Tirando pelo sítio fotos arqueológico. maravilhosas. Exato. Mas esse dia terminou, né? E aqui no nosso material, depois, quando vocês baixarem, vocês verão, é que nós gostamos muito, né, Alio, de investir em gastronomia. Então, É. escolhemos os restaurantes a dedo e no Cairo, principalmente, onde tem uma quantidade maior de restaurantes maravilhosos, nós selecionamos alguns restaurantes e vamos. Então, a gente sempre coloca um transfer ou a gente faz algum passeio com esse jantar incluso, sempre opcional. Tá? Então, no Cairo, sempre temos essa oportunidade de sair e jantar em algum lugar diferente. Seguindo o nosso roteiro, no outro dia, nós vamos conhecer, né, o sítio arqueológico de Gizé, onde está Kelps, Kefren e Miquerinos. Então, ali, quem quiser entrar em Kelps pode entrar, e quem quiser entrar em Miquerinos pode entrar também, né? Então, são duas pirâmides que estão abertas, uma é mais difícil, outra é mais simples de entrar, para vocês terem uma noção de como era antigamente, como eles faziam isso. É uma super experiência. E aqui tem como é que eu vou dizer? Uma coisa muito legal. A gente visita a Esfinge e o Templo do Vale também, que fica ali do ladinho. Almoçamos em um restaurante com vista panorâmica para as 9 pirâmides que a gente consegue ver desse restaurante. Então, o restaurante se chama Nine Pirâmides porque nós conseguimos ver 9 pirâmides. E, gente, é aqui que está um X da questão. Esse roteiro, ele já tem incluso uma visita à parte do novo grande museu. Então, atualmente, Maravilhoso. atualmente abriu uma galeria para visita. Eu estive com o meu último grupo lá e pude visitar essa galeria. Assim, olha, é de chorar, juro por Deus. Eu me emocionei várias vezes porque é algo que, sabe, é a nossa história ali de uma maneira tão bem apresentada. O Egito arrasou nesse museu. E então nós fazemos Isso, o Cami, desculpa passeio. te interromper, mas na verdade o Egito, no quesito de receber turistas e estruturar o turista, tá, evoluiu É, demais nos últimos anos. E assim, eles de fato querem que a gente vá para lá, que a gente conheça o espaço deles, e eles estão fazendo essas estruturas sensacionais, sensacionais. exatamente. O novo grande museu, eles pensaram não só na arquitetura que está maravilhosa, mas na luz, porque tudo no É Egito é o luz. sol, né? É. Então, a luz solar entrando dentro do museu, sabe, refletindo as coisas, as peças que eles colocaram ali. Então, é uma super experiência. Nesse dia, nós temos também um passeio opcional durante a noite que se chama Cairo Noturno. O Cairo Noturno foi eu que desenvolvi nesses meus vários anos, né? São 7 anos indo para o Egito, praticamente 3, 4 vezes por ano. O que é o Cairo Noturno? É um passeio onde a gente sai pela cidade andando para vocês verem o Egito hoje. Então, nós vamos numa parte para vocês caminharem, numa parte bonita. Vamos até a parte do mercado antigo, né, numa rua que é extremamente importante arquitetonicamente falando, e terminamos o nosso passeio em um restaurante de frente para o Rio Nilo. É Então, lindo. é lindo, gente. É lindo. Aí, seguindo, né, mais um dia no Cairo.
Nós temos a visita ao bairro Copta. O bairro Copta ele é super interessante porque é uma região cristã, onde tem sinagogas, mesquitas e igrejas, uma do ladinho da outra. Parece que você realmente está num filme. E Parece. ali a gente entende um pouco sobre a arte bizantina, sobre a arte copta. E também tem uma gruta onde supostamente Jesus ficou em refúgio com Maria durante a fuga ao Egito. Então é muito interessante esse lugar. E finalizando, né, Ali, mais um museu que foi aberto em 2021, que é o Museu da Museu da Civilização. Civilização, que é E lá lindo estão também. as múmias. É, Lá exatamente. estão Que teve aquela, foi 2022, eu acho, 21. aquela Acho que é 21, 2022, desculpa. aquele desfile com as múmias e tal sendo levadas. Então, elas estão expostas nesse museu. Exatamente. E ali também é um museu pequeno, viajantes, mas ele está muito bem organizado cronologicamente, contando a história do Egito. Não só o Egito antigo, mas o Egito pré-dinástico e o Egito, né, depois, passando pela fase copta, árabe, otomana, toda até os A dias de hoje. A Tá? gente vai Então, conseguir também ver alguns até objetos de cotidiano deles ali no museu, objetos ligados à medicina. É um museu pequeno, como a Camila falou, mas que tem muitas coisas interessantes e importantes, né? é incrível o Museu da Civilização. E, gente, aqui, para encerrar a nossa experiência nessa primeira fase aqui no Cairo, nós terminamos no Khankalili, que é tipo o coraçãozinho ali, ó, do Cairo, onde tudo pulsa, é Tem como é que eu vou todas as dizer? cores, sabores e tudo, né? Cheiros, né? É um estímulo a todos os sentidos, gente. É. Tem que ir no Khankalili para ver e para ser visto, porque olha, é uma experiência, né? E depois nós vamos pegar um voo de 1 hora e meia do norte, né, ali do Cairo, começo do Delta do Nilo, para o sul do Egito. Deixa eu tentar abrir o mapa do Egito aqui para mostrar brevemente para vocês sobre essa rota que nós vamos fazer. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Que eu adoro o mapa. Eu acho que no mapa a gente Dá para consegue. ficar bem claro ali para mim. No material que eu preparo para eles, eu também coloco sempre o mapa porque é importante. Estão vendo aqui, gente, ó? Esse verdinho que vocês veem é o Rio Nilo. E esse azulzinho também é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele termina no Mediterrâneo, né? Aqui é o delta do Nilo, que parece uma flor de lótus, é a região mais fértil. E daqui do Cairo, a gente pega um voo de 1 hora e meia para Assuan. Assuan é uma cidade extremamente importante no sul do Egito. Por quê? Várias razões, mas daqui saem os cruzeiros para o Rio Nilo, né, que nós vamos fazer ali, e também é uma região cheia de templos, porque tudo girava em torno do Rio Nilo e tudo continua girando em torno do Rio Nilo. E século passado, dentro da história do Egito, teve dois episódios que foram importantíssimos, né? Porque a gente tem hoje o que nós veremos hoje, que foi a construção de duas barragens, né? Uma pelos ingleses e a outra pelo presidente Nasser. Então, quando o presidente Nasser fez essa segunda barragem, foi algo tão monumental que era para controlar, né, as cheias e as secas do Rio Nilo que mudou o curso do rio. E com isso, muitos templos que estavam lá foram alagados e muitas casas também foram alagadas. Então o É, Egito foi muita lá gente não teve que ser realocado, né? A população mesmo e os templos, né? exatamente. Então, além da população ter sido realocada, como a Ali falou, o Egito pediu ajuda para a Unesco, para países do mundo inteiro ajudar ao resgate a esses templos. Foram resgatados 24, Ali. É, mais de 20 templos, aham. E nós vamos visitar dois desses templos, né? Então, Alguns nesse... até, né, Cami, até foram tirados do Egito, né? Foram doados em agradecimento a essa ajuda internacional. Então, assim, às vezes até pensar, foi roubado. Em Madrid, por exemplo, a gente tem um, não foi roubado, né? Teve toda uma negociação e a gente vai conhecer dois desses templos que deveriam estar embaixo d'água, mas graças a essa movimentação internacional que de fato foi assim, não é só um país participou, não.
foi uma série de especialistas, de arqueólogo, engenheiro, arquiteto, historiador, todas as especialidades participaram e foi um movimento muito, muito grande para salvar esse patrimônio, porque assim é importante para toda a humanidade, não só para o Egito, né? Exatamente, gente. E a hora que vocês chegam ali, né, e veem todo esse projeto, né, de recuperação desses templos, é algo realmente que é fascinante em ver como que foi possível, porque eles recortavam esses Como se templos. Então, quando a fosse gente... um grande quebra-cabeça, né, Cami? É incrível. O Exato. templo do Ramsés, por exemplo, eles construíram uma montanha artificial para realocar o templo. É incrível, é incrível. Exatamente. Quando a gente chega em Aswan, nós vamos conhecer, né, o Templo de Philae, que é esse primeiro templo que foi deslocado, né, do seu lugar de origem. Templo dedicado a deusa Ísis. Depois nós visitamos o Obelisco Inacabado, que é uma parte muito importante para vocês entenderem sobre como que as pedras eram cortadas, como eles Como conseguiam que fazia, fazer. né, Cami? Porque assim, normalmente a gente vê a peça pronta e eu recebo com frequência perguntar: "Ai, como é que eles levaram isso do Egito para Roma? Como é que e também como é que eles fizeram, né, um obelisco, uma peça de 20, 30 metros de comprimento, de altura, né? E E aí o obelisco toneladas. inacabado mostra justamente esse processo de como era feito um obelisco. Então é bem bacana. E finalizamos esse primeiro dia fazendo check-in no nosso hotel lindo, maravilhoso, no meio do Rio Nilo. E quando ela fala assim, ela não tá brincando, é lindo, maravilhoso mesmo. E no fim do dia nós fazemos um passeio de feluca, gente, no pôr do sol. A Ai, uma feluca é delícia. aquele barquinho à vela super típico ali na região, né, de Aswan. E essa região de Aswan é a mais linda do Rio Nilo para a gente conhecer, né, ali no sul. Então é encantadora. Bom, seguimos a nossa viagem. No outro dia, bem cedinho, nós vamos conhecer Abu Simbel, que fica lá no extremo sul do Egito, né? É, quem construiu esse templo foi o marqueteiro do Ramsés II, né? Exatamente. Que foi um faraó que reinou por quase 70 anos, né? Faleceu com 90 e poucos anos, e a gente sabe disso porque a múmia do Ramsés II foi encontrada, então a gente consegue estudar e ter certeza que de fato ele viveu tanto. E imagine uma pessoa viver cerca de 90 anos naquela época. Então o Ramsés era considerado um deus Nossa, de todas as formas, né? E ele exatamente. não deixou barato, né, Cami? Fez templos, monumentos por todo o Egito, e a gente vai conhecer muitos deles, né? Exatamente. É muito interessante isso, porque ele foi feito literalmente no extremo sul do Egito, gente. Então é um passeio de 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Mas é um passeio super tranquilo, porque nós vamos dormindo e no meio do caminho a gente para vocês verem o nascer do sol no É Egito, que lindo. é muito poderoso essa parte. E depois voltamos para Aswan e fazemos check-in no nosso cruzeiro. Uma parte muito importante, gente, de falar sobre o cruzeiro no Nilo é que não tem nada a ver com cruzeiro marítimo. Aquela muvuca, 1 milhão de pessoas, isso está bem longe de um cruzeiro fluvial, que é um cruzeiro no rio, que é um cruzeiro pequeno. Então, geralmente, o cruzeiro no Nilo, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para E compartilhar com até porque, vocês. né, Cami, a proporção em todos os sentidos. No Rio Nilo, ali, a gente enxerga as duas margens do rio, enquanto a gente está Exatamente. fazendo o cruzeiro. E com isso, por ser tudo muito menor, não tem também a movimentação do mar, né? Não tem aquele balanço que em algumas pessoas podem se incomodar. Eu sou uma que cruzeiro no mar, às vezes eu me enjoo. E no Nilo não tem problema nenhum. Aquela paisagem maravilhosa, o cruzeiro super tranquilo. É lindo. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Que esses anúncios do Google hoje deixam a gente piradinha. Mas olha só, estão vendo? Em média, os cruzeiros eles têm de 4 a 5 decks. Então são cruzeiros pequenos e geralmente tem de 30
na 30, 35, 40 cabines, então é uma quantidade relativa de pessoas, né? Não tem muvuca, não tem aquela coisa de ir jantar e ficar no meio da fila esperando horrores, tá? Então a gente sempre seleciona muito bem essa parte do cruzeiro para vocês aproveitarem. E começando a navegação, é importante vocês saberem que essa parte no sul do Egito, vocês levantam cedo. Mas assim, é cedo mesmo, tá? Cedo de Então verdade, né? tem dia que vocês levantarão às 2, às 3, às 4, às 5, às 6, mas isso não é porque a gente quer, né? Nós estamos indo para um país que tem várias regras no turismo e também é uma viagem de conexão com a história e que é um deserto. Então, se a gente for visitar, por exemplo, o Vale dos Reis em determinados horários, é muito quente. É. Então, a gente precisa dessa manhã, né, para que vocês tenham mais qualidade durante a viagem. Então, iniciamos a navegação no Nilo, vamos parar em Comombo e também vamos ter uma festa galabeia, que é uma festa no cruzeiro, onde a gente se prepara com apetrechos, né, da cultura árabe egípcia. Chegamos, continuando a nossa navegação, passamos pelo Templo de Horus até chegar em Luxor, antiga Tebas, e visitamos o Templo de Luxor. Ali o navio ele fica parado um dia, né? E no outro dia nós já fazemos check-out para conhecer o outro lado. Então chegamos na margem leste e vamos conhecer a margem oeste. É muito importante essa questão do norte, do leste-oeste, gente, porque imagina, tudo no Egito é sol. Então, tudo que está do lado leste, onde o sol nasce, é vida. E tudo que está do lado oeste, onde o sol morre, é morte. Então, tumba, pirâmide, tudo lá do lado oeste. E chegando aqui, nós começamos de uma maneira em Luxor extremamente diferenciada. Esse dia aqui é um dos meus favoritos, Ali. Eu adoro também. A gente começa por Deir Medina, que é a vila dos trabalhadores que construíram o Vale dos Reis, onde eles moravam, né, Ali? Então, é muito legal isso. Eu fiz questão de colocar esse sítio arqueológico de Deir Medina, porque quando a gente fala de história do Egito, normalmente a gente escuta falar dos túmulos, né, monumentais, dos templos monumentais. E onde é que está a vida das pessoas? Como é que viviam os antigos egípcios, né? E quando eu digo viviam os antigos egípcios, não o faraó, a rainha, mas as pessoas normais, né? E Pobres essa mortais. vila, os mortais, né? E essa vila de Medina nos dá essa oportunidade. Claro que é de um período muito específico da história do Egito, né? Não vai ter todo o arco da história egípcia, mas a gente vai poder ver como eram as casas, como eram os túmulos, e é muito legal porque como eles eram trabalhadores que fizeram o Vale dos Reis, eles eram os artistas, eram os escultores, ou seja, o mesmo cara que fez lá o túmulo do Sete, por exemplo, vai ter feito o seu próprio túmulo. Então, com isso, a gente tem decorações maravilhosas de túmulos ali em Dario Medina. Vale muito a pena visitar. E a gente vê o lugar em si, e no museu a gente vê restos arqueológicos que foram encontrados ali em Dario Medina. Que é o mais legal, né? A gente poder É, fazer esse conexão, né, casamento. cara? Um outro lugar que a gente visita é Medinat Habu, que é um templo, Lindo. arquitetonicamente falando, vocês não vão conseguir ver isso em lugar nenhum. É muito singular, né? Ele foi restaurado, a parte dele, e tá coloridíssimo. O templo está Cami, porque coloridíssimo. quase todo mundo acha que os monumentos eram sem cor, e na verdade era tudo É, colorido. tudo colorido. Tudo colorido. E, gente, finalizando esse dia maravilhoso, nós vamos até o Vale dos Nobres, que ninguém vai Não, e é um pecado. e ele é maravilhoso. É É um muito, pecado porque é maravilhoso. é muito legal. Vale dos Nobres, assim, gente, como o próprio nome diz, né? São as tumbas dos nobres, das pessoas importantes daquela época. Então, tem uma tumba muito específica que a gente vai, que ela tem uvas, né? Fala sobre Linda. as uvas, sobre os. Ai, meu Deus, gente, é assim.
quantos mil anos tem aquilo, né? É muito legal. E E aí, daí, com isso, a gente consegue fazer praticamente todas as categorias, né, Cami? Porque a gente está vendo Vale dos Nobres, os reis e as rainhas e a população, né? exatamente, gente. Então, é realmente um começo, um meio e um fim. E aí, nós vamos fazer check-in no nosso hotel ali em Luxor. E vamos ficar nesse hotel por alguns dias, porque nós vamos explorar a fundo essa região de Luxor. Então, no outro dia, por exemplo, nós temos um opcional de balão também. O balão ele pode sair em qualquer dia de quando estaremos em Luxor. Depois a gente alinha isso de acordo com a questão meteorológica, né? Então, só quero dizer que somos muito sortudos. Nunca não saiu. Na verdade, teve só uma vez que não saiu, mas não foi por conta do tempo. Então, assim, somos pé quente para o balão sair. É um passeio incrível, né, Cami? Esse, É, esse é opcional, né, Cami? Porque, como a gente sabe que tem gente que talvez não queira fazer um, um voo é, de é balão, a gente deixou como opcional. isso. E aí, nesse outro dia, no dia 15 de outubro, nós temos um passeio para visitar Dendera, que é um templo muito peculiar, com tipo criptas, grutas que a gente consegue entrar, né, de oferendas. E Ábidos, que foi um dos lugares mais importantes do Antigo Egito, que fica assim, onde o Judas perdeu a meia, mas a gente chega lá. E é uma aventura, gente. É uma aventura Mas é maravilhosa. legal porque o percurso, Cami, a gente consegue ver a vida É, deles hoje. Então, assim, é muito interessante, né? A gente vê como é que eles realmente vivem hoje no Egito, não no Cairo, né? Não na cidade no principal, interior. mas no interior, exatamente. E aí, continuando a nossa experiência ali em Luxor, no outro dia a gente visita Karnak, que é o templo dos templos, né? São vários templos. Então, ali nós também fazemos uma visita bem completa a vários desses lugares, guiados. E à tarde, como tivemos muita informação ao longo desses dias, vocês podem aproveitar para aproveitar a estrutura do hotel, ou se quiser, tem um passeio opcional no Museu de Luxor, que tem um acervo também riquíssimo. É um museu pequeno, mas muito bem organizado. É um passeio guiado que a Ali faz junto com o nosso egiptólogo, né? E no outro dia, para fechar com chave de ouro toda essa parte do Egito Antigo, nós visitamos o Vale das Rainhas, o Vale dos Reis, os Colossos de Menon e o Templo da Rainha Hatshepsut. Até aqui, gente, foi assim uma super imersão. Nós voltamos para o Cairo para fechar, né, toda essa parte. Já fechamos a parte do Egito Antigo nesse primeiro Uhum. momento. Agora a gente entra na parte da vida no Egito. Então ali, perdão, aqui tem o museu. A gente visita a Cidadela e o Museu do Cairo. Tem mais o Museu do Cairo para visitar, que é onde atualmente está o tesouro de Tutancâmon. Então, vocês vão conhecer o tesouro de Tutancâmon. Além da cidadela, que aborda um pouco sobre a história do Egito durante o Império Otomano e as Cruzadas, né? A E viagem também de termina visitar uma mesquita, né, Cami, bem nesse dia. lembrado. Que é super importante porque a gente viu toda a história antiga, vimos algumas coisas do meio da história e o que é hoje para eles, da importância da mesquita, de como eles tratam isso, como é toda essa cultura, né? Exatamente. E aí, gente, no dia 19, que é um sábado, a expedição termina, tá? Mas agora eu vou falar sobre os opcionais. Nós temos duas extensões que são opcionais. Então, Camila, quero chegar antes do grupo. Você pode fazer Alexandria. Temos um day tour a Alexandria para você conhecer os principais monumentos, né? A Biblioteca de Alexandria. Então, é uma visita guiada. A Ali também vai, o egiptólogo também vai. E depois do grupo de viagem, tem um lugar que, se eu pudesse indicar, eu falaria para todo mundo Vai, ir, porque conhece. é muito legal. A Marna, gente. A Marna, quase ninguém conhece, mas quase ninguém mesmo. Porque foi um período, né, Ali, muito Foi um importante. período importantíssimo na história do Egito, que muito curto, né, em questão ali de 20 anos, mais ou menos, mas que teve uma transformação gigante nas artes, no modo de vida, e foi criada essa nova capital,
né? Então a gente consegue visitar os restos arqueológicos da antiga cidade de Akhenaton, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Akhenaton, porque muitos dizem que ele foi o primeiro monoteísta da história. Não é bem assim, mas lá eu conto tudo em detalhes. E visitar esse lugar é muito especial, porque a gente vai ter uma arte diferenciada, vai ter espaços diferenciados e o lugar hoje, né, Cami, é muito raiz ainda, É, né? Não é um é, lugar turístico, né? não é. Pouquíssima gente vai para lá. São duas experiências que vocês podem vivenciar aqui, né? A primeira é tipo assim, ir para uma região do Egito para ver realmente como é a vida, né? Então, nossa hotelaria toda durante a viagem, ela é 5 estrelas standard, e aqui a gente tem uma categoria menor, mas nós ficamos no melhor hotel da cidade. E eu diria que isso até acaba assim, né, passando que isso não é o foco nessa questão de ter um hotel Não, maravilhoso nessa região, não, não, porque é não uma é. viagem muito diferente. E, claro, essa parte da história que algumas coisas estão bem conservadas, outras não, mas é realmente você tá ali. Gente, é tão legal. Sabe aqueles filmes que a gente vê, tipo, você no deserto, assim, sabe, de arqueólogo? É isso. É, Essa parte de Amarna é é isso. isso. É É exatamente isso. exatamente isso. Bom, Ali, agora eu vou falar sobre os valores, tá? A forma de pagamento. No nosso material, que eu vou colocar aqui no nosso link da bio, e também quem precisar pode pedir para mim, pode pedir para a Ali que a gente encaminha para vocês, tá? O material eu gosto de ser bem detalhista. Então, deixa eu só mostrar aqui o nosso material. Olha, a gente sempre faz a descrição do roteiro completo, de tudo que está incluso. Tá vendo? As extensões. Então, é bem completo para que você não tenha dúvida, tá? E aí, caso vocês queiram fazer uma outra ligação comigo para tirar mais dúvidas, eu tô super à disposição. Mas, porém, contudo, entretanto, agora vem a parte mais, assim, maravilhosa, né? Vamos falar sobre investimento. E além de investimento, sobre um bônus, né, Ali? Para os 5 Exatamente. primeiros que comprarem a viagem, o que vai acontecer? Vai ganhar desconto. Exato. São US$ 100 de desconto, US$ 100 viajantes de desconto para Para os quem, 5 primeiros. para os 5 primeiros que fecharem a viagem. Como é que vai funcionar, tá? O link para você se cadastrar e nós sermos extremamente fiéis a essas pessoas, né, que estejam se cadastrando, está aqui na minha bio do Acordei Quero Viajar, e depois eu vou colocar nos stories, e a Ali também vai colocar nos Isso. stories para vocês se cadastrarem. Então amanhã nós vamos entrar em contato com todas essas pessoas que estão ali nessa lista, tá? Para poder já fechar a viagem. Então, eu peço para você que se cadastrar nessa lista realmente tenha interesse em participar dessa viagem. Então, o custo da viagem total é US$ 5.199. E aí, se você for um dos 5 primeiros, você vai pagar 5.099, tá? E depois nós temos os valores das extensões, caso vocês queiram fazer. Então, tá, US$ 640 para Alexandria e 750 para a Marna, tá? A gente está falando em dólar. E na hora de fazermos o contrato, a gente converte esse valor para reais e você paga em reais. Forma de pagamento, Camila: 30% de entrada, mais 6 vezes no boleto, sem juros, tá? Então, se você quer 6 vezes para pagar, você precisa fechar a viagem o quanto antes, porque conforme vai diminuindo os meses, os meses também vão diminuindo. Então, se você fechar o mês que vem, já não são 6 vezes, são 5, e assim sequencialmente. Sucessivamente. É porque a Exato. viagem tem que estar paga até a data da viagem. Exato. Agora, dois diferenciais que nós temos, tá? Camila, tem uma conta corrente internacional, quero pagar diretamente ao Egito. Posso? Pode. Quero pagar com o meu cartão de crédito internacional. Posso pagar o Egito? Pode.
Então, muita gente hoje, né, tem essa situação com essas questões e a gente consegue te atender nisso também, tá? Eu vou abrir aqui agora para perguntas. Eu acho que é só importante deixar claro que nesse valor estão inclusos todos os passeios que nós mencionamos e também todos os deslocamentos internos. Então, assim, é importante a gente pensar que lá no Egito a gente tem toda a estrutura da agência que vai levar a gente para o museu, vai levar a gente para os sítios arqueológicos. O transporte da Camila é maravilhoso porque tem água, tem refrigerante, e daqui a pouco ela aparece com um docinho árabe. A gente é muito mimado lá, muito, muito mimado. Então, isso está dentro do valor. Tem muitas refeições inclusas Exato. também, né, Cami? Porque lá no cruzeiro, que são quatro dias, é isso, 4 Cami? dias e o cruzeiro é café da manhã, almoço e jantar incluso. Exatamente. Em outros passeios a gente também tem Ah, algumas refeições almoço. inclusas, né? Porque a Camila é super cuidadosa em prezar por essa questão da alimentação ser boa para o nosso viajante. Então, todos os restaurantes que a gente para, todos os restaurantes que ela indica, ela experimentou. Então, quando é necessário, ela coloca o restaurante para que a gente possa se alimentar da melhor forma possível. Exatamente. Os Aqui, aéreos, os aéreos que são que ali dentro do Egito também está tudo incluso, né? Não tá todos o os aéreos, são aéreo, 2 aéreos internos. exatamente, não está incluso o aéreo para chegar no Egito, Internacional. mas todos os transportes dentro do pacote de viagem estão inclusos, Exato. tá? A Chi está perguntando se a hospedagem está inclusa, né? Sim. Toda a hospedagem, do começo ao fim, é 5 estrelas standard. Então, são hotéis super confortáveis, tá? Na categoria 5 estrelas standard, durante toda a viagem. E também, como a Ali disse, muitas refeições, todos os cafés da manhã. ah, no cruzeiro, né? Café da manhã, almoço e jantar. E, gente, praticamente 95% dos passeios estão inclusos. A gente tem aqui pouquíssimos passeios que não estão inclusos, né? A ALIA é super exigente em relação a isso. Então, é uma viagem diferenciada. A Thelma perguntando: alguém acompanha do Brasil ao Cairo? Thelma, a gente sugere um voo para o grupo para vocês não irem sozinhos, tá? Mas tanto eu quanto a Ali. ah, Estaremos lá no Cairo já esperando vocês. Porque também tem a questão de quem quiser ir antes, quem for depois, não tem tudo isso. O que acontece é que a maioria das pessoas acabam indo nesses voos que a gente indica. Então, sozinha você nunca irá, né? Mas A Ângela, mesmo que vá sozinha, né, Cami, eu acho que tem que deixar a pessoa muito, muito tranquila, que sim, chegando, desembarcou, tem toda a estrutura da agência. Então não precisa se preocupar com nada, é só ir com o corpo, praticamente, né? exatamente. Exatamente. E Thelma, parece assim, nossa, é difícil. Não, não é. Sabe? Não é. Porque o desembarque no Egito é muito, muito, muito tranquilo. Muito mais tranquilo que em Guarulhos, muito mais tranquilo, porque é uma sequência só, né? Um aeroporto pequeno. A Ângela está perguntando se a gente acompanha durante toda a viagem. O Sim, tempo vão ter que todo. aguentar a gente, né? Exato. E esse acompanhamento, a Camila vai estar cuidando de toda a parte que é de estrutura do passeio. Então, às vezes, a gente não fica nem sabendo se tem alguma coisa dando errado ou não. Ela está resolvendo tudo pra gente. E eu cuido da parte de história, de envolver vocês no lugar que nós estamos visitando. Então, para cada dia, eu preparo um material para vocês para que vocês possam acompanhar durante o passeio, se quiserem, e também para levar para casa, né? Quando voltar para casa, para rever as fotos, para ler de novo, anotar, enfim. Então, além da minha presença lá em todos os passeios e do guia egiptólogo, a gente também tem esse material de apoio para que vocês possam consultar durante a viagem e depois também, tá? Exatamente, gente. É uma viagem de experiência, do começo ao fim.
né? Então, como a Ali disse, vocês vão receber um material para poder efetuar essa viagem e o nosso acompanhamento durante todo o momento ali no E pode Egito. perguntar, né, Cami? Fazer perguntas para a professora, adoro responder. E é bem legal porque, como eu já conheço a equipe da Camila também, a gente já criou uma relação que às vezes surge uma pergunta diferente, aí eu e o egiptólogo a gente vai lá, bom, vamos explicar assim, aí a gente já procura um artigo, mostra o artigo, é bem bacana. E eu posso dizer para vocês assim que os guias que são egiptólogos são muito bem preparados, assim. Eles realmente estudaram para fazer isso que eles estão fazendo. Então, tenho certeza que a experiência é completa, né? É Exatamente, completa. gente. Alguma dúvida a mais? Cami, também é legal dizer que você dá estrutura, por exemplo, que todo mundo hoje em dia, vai ter chip, né, no telefone. A Camila, sempre 30 dias antes da viagem, mais ou menos, a gente faz uma reunião para dar todas as últimas explicações sobre a viagem, falar de novo, rever o roteiro e tudo. Aí a Camila já organiza quem tem interesse com o chip, e quando a gente chega lá, eles já estão com tudo pronto. Você só tem que dar o celular, já troca o chip para você, tá tudo certinho, né? A questão de dinheiro também, né, Cami? De trocar dinheiro. Então, a Cami também dá esse apoio pra gente, porque às vezes, será que eu preciso trocar dinheiro? Com que dinheiro que eu viajo, né, Cami? Exato. E É uma consultoria. Até exatamente. tem alguma dica de um valor mínimo para levar? A gente nesse momento indica o dólar, né? Mas se você tiver euro também pode levar. Uma média entre 100 a 150 dólares por dia, mas como a maioria das coisas estão inclusas, esse dinheiro ele fica praticamente livre para você gastar com você, né? Então as refeições varia, você vai ter refeição ali de 10 dólares até 50, depende muito do que você pedir. Né? Então, você pode sentar, pedir um omelete, você vai pagar 10 dólares. Você pode sentar e pedir um prato mais estruturado, você pode pagar 20, 30. Vai depender muito do Se que você você tomar um vinho, for vai ficar consumir. mais caro, né, Cami? Então é Exatamente. muito de como você vai viver o lugar. Exato, exato. E depois que termina essa live, gente, eu sei que vão surgir várias dúvidas. O que que eu sempre faço? Eu fico super à disposição para fazer um call novamente com cada um, né? Se vocês quiserem, para tirar todas as dúvidas, porque se ficar e nós entregamos um material para cada cliente que fecha essa viagem, para você já ir, né, ali se preparando. Então, por exemplo, nesse material vai falar sobre documentação, sobre vacina, sobre seguro, sobre temperatura, sobre as roupas, né, sobre os costumes, sobre dinheiro, sobre compras, sobre o Ramadã, sobre remédio, várias dicas de livros, várias dicas de filme. Então, é assim, realmente é uma consultoria, por isso que você está indo para lá com uma agência especializada, não é simplesmente estou indo para o Egito. Não, é todo um Exatamente. suporte. A Thelma está perguntando: é uma equipe mista? Você diz a minha equipe no Egito? Se for a minha equipe no Egito, são os meninos. Temos mulheres também trabalhando com a gente. E são os meninos que nós temos um guia egiptólogo e geralmente são os representantes que vão buscar a gente no aeroporto, mas tem mulher também na nossa equipe. Agora, o grupo é misto, tá? É A Ângela misto perguntando. e pode, como a Cami comentou lá no início da live, você pode viajar sozinho, porque a gente organiza os quartos, tudo certinho de acordo com, A tua enfim, com a. preferência, né? Exatamente. Temos 2 quartos singles disponível por grupo, então se você quiser o single, tem que correr, porque são os que esgotam mais rápido. E a Ângela perguntando se aceita o Wise. Ângela, aceita, mas a gente nunca sabe dizer quando ele vai ser aceito. É verdade. Então, essa é uma viagem que você tem que levar o Wise, tem que levar cartão de crédito, tem que levar dinheiro, tá? Tem que levar essas 3 formas.
E atualmente, por exemplo, a gente não fica mais trocando para libra egípcia, a gente usa o dólar diretamente, né? Vamos trocando em libra egípcias em doses homeopáticas. Mas eu dou todas essas dicas na nossa consultoria durante a contratação da viagem, tá? Essa live vai ficar salva aqui, gente. Nós vamos subir para o YouTube também. E lembrando, como que você se coloca na lista para contratar a viagem e os 5 primeiros ter os US$ 100 de desconto. Preenche o formulário aqui na minha bio, né? Reserve sua vaga para o Egito com a Allenvit. Nós vamos colocar esse link nos stories também para vocês Isso. preencherem, tá? Para gente nós sermos honestos, né, efetivamente com as 5 primeiras pessoas que fecharem a viagem com a gente. Tá bom? Obrigada, Ali! Obrigada, Cami. Essa viagem é um destino que mora no meu coração. Ó, tô aqui com o meu pingente com o nomezinho em hieróglifo. Ah, o E cartucho! só esperando por essa viagem em outubro, que vai ser mais uma viagem incrível com você. Obrigada, por toda a explicação que você deu. E quem tiver interessado, entre em contato com a gente. Exatamente. Obrigada por essa oportunidade, querida. Um beijo, Obrigada gente. a todos. Beijo. Tchau.